Graça e paz, boa tarde. Hoje pela manhã nós demos início à questão da esperança. O tema hoje é Cristo vive a esperança para a igreja. Hoje pela manhã nós falamos sobre a esperança, abordando a esperança como uma das principais virtudes teologais. O que é uma virtude teologal? Uma virtude teologal é um tipo de virtude que ocorre no ser humano a partir do envolvimento deste ser humano com Deus, com a divindade. É uma virtude que é fruto da graça, do relacionamento deste homem com Deus, e ele não é visto numa ótica humana. E dessas virtudes que nós costumamos ver sendo enfatizadas, as 4 principais são enfatizadas pela teologia de Paulo. As virtudes são fé, esperança, amor e alegria. E nós temos falado nesses últimos 2 meses, especificadamente sobre a questão da esperança. A esperança no mundo é a última que morre. A esperança na igreja é a primeira que ressuscita. Então, a partir de Cristo Jesus, a ideia da esperança que faz com que nós levantemos a cabeça e possamos ir adiante na jornada da vida, está ligada à ressurreição de Jesus, porque Jesus vive a esperança para cada um de nós. Porque Jesus vive a esperança para a nossa vida. Porque Jesus vive a esperança para o mundo. Porque Jesus vive, venceu a morte, a esperança para a igreja. Porque Jesus vive, venceu a morte, a esperança para as nações. E hoje eu gostaria de abordar justamente a questão de que Cristo vive a esperança para a igreja. E me permita, eu gostaria que você abrisse o seu boletim. Esse boletim ele traz uma introdução muito prática para nós hoje e necessária. E até bom porque você vai levar aspectos daquilo que eu estou falando para casa e poder refletir sobre o que nós vamos estar falando agora. Irmãos, uma verdade inusitada e forte que nos confronta com a sinceridade, com a realidade e conhecida por todos os que estudam a história da igreja, a igreja de Cristo, a igreja cristã, ela sempre será perseguida. Desde o início, desde a sua gênese, a igreja cristã, ela é perseguida. Jesus deixara isso bem claro ao proclamar o reino de Deus. Ele avisou aos discípulos que os discípulos, haveriam de ser perseguidos. Jesus deixou muito claro que, assim como perseguiram a ele, os discípulos haveriam de ser perseguidos. O livro de Atos registra que a igreja primitiva sofreu perseguição. Se você perceber lá no livro de Atos, logo no início da dinâmica da igreja, a igreja ela sofre uma perseguição efetiva do governo romano, porque o cristianismo era uma religião considerada religião não lícita pelo Estado romano. A história nos mostra que sempre existe algum tipo de perseguição. Quando ela não está diretamente sobre a igreja, ela está sutilmente colocada nos ataques aos seus fundamentos, ou até mesmo pseudo-artisticamente engendrado ao ataque aos seus símbolos, como recentemente nós vimos uma escola de samba aqui no Brasil fazer esse tipo de ataque. As nações ocidentais, elas estão tentando lidar com 2 questões. Em primeiro lugar, a multirreligiosidade, que é a convivência tolerante entre várias religiões, e o multiculturalismo, que, em virtude da globalização da economia, um fenômeno já estabilizado, as culturas começaram a se misturar e as culturas mais fortes conseguem ser preponderantes às culturas mais fracas. E algumas culturas tendem a se acomodarem e receberem mudanças em seu estado inicial de ser. Como resultado, o que é que nós temos? Nós temos um conceito de tolerância que tem sido valorizado, mas o significado real da tolerância vem sendo sutilmente alterado.
tolerância agora exige negar que qualquer um tenha fé absoluta. Qualquer sinalização de convicção será fatalmente interpretado como fundamentalismo. Ou seja, se você de alguma forma tem uma convicção clara, real, significativa e segura essa convicção, em função do conceito equivocado de tolerância que muitos hoje em dia têm, é possível que você seja encarado como uma pessoa retrógrada, como uma pessoa fundamentalista, pelo fato de você manter convicções e não abrir mão das convicções que estão dentro de você. Ligado a esse fato, o medo da expansão de seitas extremistas, especialmente na Europa continental, tem provocado uma reação contra todas as religiões minoritárias que são vistas como seitas. E de acordo com o site da Missão Portas Abertas, que estuda as demandas da igreja perseguida no mundo, comissões parlamentares da Bélgica e na França rotularam as igrejas evangélicas de seitas em meados de 1990. É interessante notar que, enquanto a Corte Europeia de Direitos Humanos sustenta o direito do indivíduo de manter ou mudar de credo, o direito de exercer proselitismo é deixado aberto à interpretação dos diferentes países. Aí o que está acontecendo na Europa, em Londres, por exemplo, se uma pessoa for em praça pública para pregar o Evangelho de Cristo, é possível que ele seja levado a uma delegacia pelo fato de estar fazendo proselitismo religioso. No entanto, se alguém do mundo islâmico utilizar os espaços públicos, está sendo encarado como um movimento cultural. Percebe? Então, no mundo islâmico, e o mundo islâmico hoje na Europa está tomando uma força muito grande, sobretudo em lugares onde o cristianismo fez uma diferença significativa no passado, agora ele está sendo cerceado até o direito de proclamação da palavra, porque aquele que prega a palavra do Senhor estaria fazendo proselitismo, mas no mundo islâmico, aquele que fala de Alá e faz as coisas em nome de Alá, nesses lugares está sendo encarado como um fenômeno cultural. E como fenômeno cultural, ninguém pode mexer com eles. A igreja do Senhor, irmãos, precisa estar atenta. O desafio para a igreja ocidental será não apenas continuar acordada para fortalecer a igreja ao redor do mundo, mas precisamos também ficar atentos ao que está acontecendo, inclusive ao nosso redor, no nosso próprio quintal. Fazer esse tipo de coisa, esse tipo de análise, será uma tarefa de valor inestimável. Os cristãos ocidentais não podem mais esperar desfrutar impunemente os privilégios da liberdade como havia no passado. Nos anos que haverão de vir, a liberdade religiosa será, sem dúvida, um grande desafio. Não obstante ataques externos que a Igreja do Senhor tem recebido, e as estatísticas dos órgãos internacionais dizem que, por dia, morrem 11 cristãos pelo fato de serem cristãos. E por que é que esse tipo de coisa não toma as raias da mídia? Por que é que esse tipo de coisa não é sensibilizado? Irmãos, me perdoe a total franqueza, porque em tese os demônios que agora estão fortemente atuando, sempre atuaram, e agora mais fortemente, são demônios estruturais, que fecham o conhecimento das pessoas e fecham a real comunicação para que as pessoas não conheçam a realidade das coisas como ela é. Então, por exemplo, aqui no Brasil, missionários, eles são criticados pelo fato de irem a aldeias indígenas e dentro de culturas indígenas, porque não sei se você sabia, mas existem culturas no Brasil que se um filho nasce com deficiência física, ele é enterrado vivo.
Então, nós temos missionários aqui no Brasil que respondem a processos diante da FUNAI e respondem processos jurídicos pelo fato de resgatarem essas crianças. E os antropólogos da FUNAI entendem que são um movimento cultural e que não pode, Eu estou trazendo aqui uma coisa que é muito séria. Nós estamos sofrendo ataques e não estamos percebendo que esses ataques são reais. Aquilo que aconteceu na escola de samba, mostrando aquilo ali, aquele embate ridículo. Aquilo ali é a ponta do iceberg de uma sequência de coisas que está acontecendo no mundo inteiro. Não obstante os ataques externos, nós vivemos o enfraquecimento interno. Esse enfraquecimento interno é potencializado pelo péssimo testemunho de muitos cristãos e líderes, como também por um falso conceito de evangelho. Um evangelho que é egoísta, um evangelho que é hedonista, um evangelho que é materialista, um evangelho que é interesseiro, um evangelho que é inerte. Muitos já não olham com bons olhos a igreja. E muitos já não querem mais comprar a briga de uma nova reforma, uma reforma na direção de uma ortopraxia coerente, íntegra. Aqui eu quero fazer um pequeno ajuste. Ortodoxia, orto é correta, doxa é dogma, seria o correto, ortodoxia, a correta doutrina. Ortopraxia, ortocorreta, praxis, prática, seria a prática correta. Nós estamos precisando hoje em dia, como Igreja do Senhor, viver uma nova reforma. Mas a reforma que nós precisamos viver não é uma reforma teórica. A reforma que nós precisamos viver não é uma reforma nos seus conceitos, nos seus dogmas, nas suas doutrinas. Mas a reforma que nós precisamos viver atualmente é pegar tudo aquilo que nós conhecemos e transformar em prática. É pegar o amor que o Senhor Jesus ensinou, transformar em prática. É pegar as virtudes e transformar em prática. Então, essa reforma não é uma reforma de raciocínio, no sentido do dogma, mas uma reforma de raciocínio no sentido de mudança de vida. Nós precisamos de uma nova reforma. Porque muitos hoje já não querem mais e não veem mais com bons olhos a igreja. Eles simplesmente cruzam os braços e engordam a fileira dos desigrejados. O pior do desigrejado, irmãos, é que muitos desses, traumatizados com suas frustrações, decepções não resolvidas, não conseguem perceber seus próprios erros, bem como a dimensão humana da igreja. Abandonam Jesus, abandonam a igreja e o pior, saem falando e falam mal. Porque levam consigo pecados estes que são racionalizados, justificados, transferidos e quase nunca assumidos. Resumindo, a igreja enfraquece. Sobretudo, aquela igreja ainda perseguida que insiste em pregar o evangelho do reino. A igreja que insiste em pregar o evangelho da graça. Igrejas sérias que veem mais virtude em dar do que receber. Graças a Deus, Jesus é o fundamento da igreja e Jesus está vivo. Isso nos dá coragem e esperança e alegria em dizer com todas as letras que há esperança para a igreja. Cristo vive, há esperança para a igreja. Eu gostaria que você abrisse aí o seu boletim, que é o texto que está no boletim, ou a sua Bíblia, no livro de Hebreus. Livro de Hebreus, no capítulo 10, os versículos 19 até 25. O texto de Hebreus, irmãos, é um texto fantástico. No livro de Hebreus nós vemos a superioridade de Cristo. E nesse fragmento de texto, dos versículos 19 a 25, a gente recebe do autor uma advertência,
uma advertência para que a gente assuma uma responsabilidade. A responsabilidade constante que nós crentes precisamos assumir, à luz dos benefícios resultantes da obra sacerdotal de Jesus, é manter uma vida pura e em lealdade à comunidade de fé que é a nossa igreja. Pode passar adiante. O texto diz assim: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho, que Ele nos abriu por meio do véu, isso é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que nós professamos, pois aquele que prometeu, ele é fiel. E consideremo-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, até mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Baixa a sua cabeça por um instante, vamos orar. Pai eterno e santo, Deus poderoso, nós lemos essa porção da Tua palavra, Senhor, e te pedimos, Deus, que o Senhor ilumine essa porção em nossos corações e que nós possamos tomar decisões pautadas nos valores da Tua palavra e transformar em atitude. É assim que oramos no nome de Jesus. Amém. Beleza, obrigado. Irmãos, a pergunta continua. Há esperança para a igreja? Louvado seja o nome do Senhor, porque com Deus a resposta é sempre sim. Sim, há esperança. Cristo vive, há esperança para a igreja. No entanto, irmãos, esse texto nos inspira a que nós assumamos alguns desafios para que essa esperança elas possa ser vivida num plano real. Nós precisamos assumir alguns desafios baseados nesse texto. Em primeiro lugar, o desafio da devoção verdadeira. Você está com a sua Bíblia aberta? Aqui também está sendo colocado. O texto começa dizendo assim: sendo assim, aproximemo-nos de Deus. Se aproximar de Deus. Aproximar-se do Senhor, um reflexo de devoção. E essa devoção seja uma devoção verdadeira. No livro de João, no capítulo 4, no versículo 23, no encontro de Jesus com a mulher samaritana, ali aprendemos que o nosso Deus é um Deus que deve ser adorado em espírito e em verdade. A adoração ao Senhor deve ser uma adoração verdadeira. Nós precisamos nos aproximar de Deus com um coração sincero e com convicção. Quando nós nos reunimos para adorar o Senhor, esse nível de adoração é chamado de adoração pública. Mas a verdadeira adoração e a adoração mais significativa para a nossa vida é aquela adoração chamada adoração particular. Quando nós adoramos a Deus sem a pressão da coletividade. Irmãos, de alguma forma, aqui é até um pouco mais fácil para que a adoração ocorra, porque existem muitas sugestões, muitos incentivos para que isso ocorra. Irmãos, vamos cantar. Irmãos, vamos orar. Olhe para o seu irmão ao lado, diga que ele é bonito, levanta e baixa, levanta a mão, baixa a mão. Agora, vamos cantar, cantemos e vai e volta. Sim, vamos orar, agora, o tema é esse tal. Existe toda uma condução, existe toda uma insistência. Perceba que socialmente falando, às vezes, se a gente não entra nesse circuito, não entra nessa dinâmica, a gente se sente até uma espécie de um peixe fora d'água. Essa é a adoração pública. A igreja tem
como realidade esse objetivo. Nós nos reunimos para adorar. O Senhor nos resgatou para a glória dEle. Quando o Senhor nos resgata para a sua glória, e quando nós adoramos a Deus, nós estamos cumprindo a nossa missão como filhos de Deus, resgatados do sangue de Jesus. Quando nós adoramos, nós estamos cumprindo a nossa missão em essência na adoração, adorando ao Senhor. A adoração pública é um dos grandes trabalhos, uma das grandes atividades da igreja do reino, na igreja no reino de Deus. Mas, irmãos, a adoração pública, ela é fortemente baseada na chamada adoração particular. É quando a gente adora em casa, sem ter pressão social alguma. É no livro de Mateus, no capítulo 6, a sugestão quando diz, quando tiveres alguma coisa, entra sozinho no teu quarto, o Pai que tudo vê vai estar vendo você ali, no seu momento, na sua adoração. Irmãos, o culto para o Senhor, ele não começa nas raias do culto público. O culto para o Senhor, ele começa em casa, nas expectativas de adoração que nós temos no nosso coração diante do Senhor. Aquilo que nós fazemos em casa, em tese, é jogado para o público. E eu quero que você reflita hoje do que tange a questão da adoração verdadeira. Quanto tempo você tem gastado adorando a Deus sozinho em casa, na sua devocional, na sua oração, buscando a Deus, fazendo um BO. Não é o BO da delegacia, é Bíblia e oração. Nós precisamos, irmão, registrar o nosso BO diariamente. Bíblia e oração, buscar a Deus por um pouquinho que seja, num fragmento, um texto da palavra de Deus, no momento oportuno, a ação do Espírito Santo do Senhor pode trazer para nós uma alegria, pode trazer para nós a compreensão da presença do Senhor e pode ampliar a nossa mente. E aqui, no momento público, nós vamos ter novas expectativas na adoração. Sabe o que é que acontece hoje, irmãos? Muitos de nós temos sido fracos na nossa devocional particular. Aí viemos à igreja sem expectativa alguma. Muitas vezes a gente vê a igreja sem expectativa, vem sem esperança, já vem cabisbaixo, já vem com muitas informações no coração, e a grande maioria das informações que nós temos recebido ultimamente no nosso coração não são informações boas. E tudo isso nos afeta o coração. A gente vem com o coração pesado para a igreja, sem expectativa, entra e sai, não há mudança alguma, porque a expectativa que nós deveríamos ter, fruto da adoração particular, na adoração pública ela não é vista. Então, meus irmãos, eu gostaria que vocês se lembrassem, as duas coisas, graça e conhecimento, 2 Pedro 3,18, graça e conhecimento, buscar a Deus em oração, na leitura da palavra, buscar a Deus no momento em que não existe pressão social, buscar a Deus porque nós queremos dEle, estar com Ele, adorar Ele, ter respostas dEle, lá no particular, influencia aqui quando nos reunimos. E o texto de Hebreus é um texto exortativo a esse grande desafio. E é um grande desafio. Nós precisamos encarar o desafio de abrir um tempo nas nossas rotinas. Que as nossas rotinas, elas nos maltratam. As nossas rotinas, elas nos desumanizam. Muitos de nós, meu irmão, acorda às 4, 5 horas da manhã, começa a trabalhar, quando é daqui a pouco, preste atenção, é 10h30 da noite, está tomando banho, jantando, daqui a pouco pega um controle, abre uma conta de Netflix, vai assistir um filme, passa meia hora para escolher, e depois que bota o filme, vai dormir de cansado. Essa é a nossa rotina, uma rotina pesada. Às vezes,
eu me sinto como uma pedra de gelo dentro de uma vitamina de abacate no liquidificador, e ligado, aquela coisa rodando. A vida da gente está assim, irmãos. Só que nós precisamos intencionalmente parar, brecar e dizer: pare, pare. Eu preciso estar com o Senhor, eu preciso investir tempo com o Senhor, eu preciso orar, eu preciso buscar o alimento espiritual, porque a partir dele as decisões serão acertadas, a partir dele eu serei mais forte, a partir dele gerará expectativa no meu coração, a partir dele gerará verdadeira alegria no meu coração, a partir dele eu tenho uma mudança de cosmovisão, de vida, de mundo, a partir dele eu sou transformado, a partir dele, nova criatura, a partir dele, alegria, esperança, fé e amor. Devoção, vida devocional. Ache um espaço na sua vida para buscar o Senhor. Às vezes a gente faz um cronograma, estabelece um planejamento para ir a uma academia de ginástica. Às vezes a gente faz um cronograma, estabelece um planejamento para estudar para um concurso. E há quem estude 12 horas por dia quando vai fazer um concurso público. Mas perceba que muitos de nós têm uma dificuldade seríssima para fazer um planejamento, para separar 20 minutos para todos os dias e buscar o Senhor em oração e palavra. Sabe por quê, irmãos? Porque existe uma forte batalha espiritual. E nós precisamos encarar isso como algo estratégico. Enquanto a vida devocional nossa não foi encarada como um fator estratégico, enquanto a gente não perceber assim, do mesmo jeito que eu preciso de comida para viver, eu preciso de alimento espiritual para poder levantar a cabeça e ir adiante. Enquanto não assumirmos o fator de uma vida devocional sadia, a igreja ficará fraca. E a igreja será forte se ela assumir a sua responsabilidade no desafio de uma devoção verdadeira. Amém? Segundo desafio, eu gostaria de mostrar aos irmãos no versículo 22. Não, está aqui, o versículo 22 já está aqui. Versículo 22, aqui. Quando o texto diz assim: corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Água aqui, no contexto de Hebreus, é a água do Espírito ou a água da palavra. Às vezes esses termos eles são utilizados como intercambiáveis no texto de Hebreus. E aqui, irmãos, eu quero mostrar para os irmãos o segundo desafio que a igreja precisa enfrentar. É o desafio da santificação. Irmãos, nesse afã de querer ser relevante para a sociedade, nesse afã de querer ser relevante para o mundo, se não tivermos cuidado, nós podemos ficar parecidos com o mundo a ponto de as pessoas não perceberem na igreja mudança alguma. Os irmãos percebem isso? Os irmãos percebem que no livro de Romanos, no capítulo 12, Paulo nos orienta a que a gente não se conforme com essa era. Os irmãos percebem que muitas coisas hoje em dia têm entrado na igreja, mas maquiado de adjetivos e desqualificando a igreja, despersonificando a igreja, tirando a identidade da igreja. Um dia desse eu estava passeando, caminhando na realidade, no bairro perto da minha sogra com minha esposa, e eu vi numa igreja a promoção de um Halloween gospel. Halloween gospel. Então, muitas coisas têm sido agregadas à vida da igreja sem uma leitura crítica. Sem uma leitura crítica da sua gênese, do que é, da origem, de como foi utilizado.
E eu já ouvi, irmãos, pessoas do mundão assim, gente das drogas mesmo, chegar para mim e dizer: pastor, eu conheço pessoas que na igreja é a mesma pessoa que eu vi no show, assim, assim, assim. Não tem diferença nenhuma. Então, não existe muitas vezes, eu não estou falando aqui, irmãos, em ser um religioso chato. Jesus nos chamou para sermos diferentes. Ele não chamou para a gente ser chato, não. Não estou dizendo isso. Jesus nos chamou para sermos diferentes. Jesus não nos chamou para sermos esquisitos. E tem muita gente que no afã de santidade, na realidade, tem sido esquisito mesmo. O que eu estou trazendo à reflexão, irmãos, é que existe uma diferença entre aquele que segue Jesus, entre aquele que foi comprado pelo sangue de Jesus, entre aquele que sabe e que tem a convicção que é templo do Espírito Santo de Deus, entre aquele que tem a convicção que o Senhor Jesus pode voltar a qualquer momento e guarda essa esperança no seu coração, entre aquele que tem uma vida devocional sadia, entre aquele que fala as palavras de Deus, porque o coração, a boca fala aquilo que o coração está cheio. As pessoas sabem, conseguem perceber por causa da ação do Espírito de Deus na vida dela, que está trabalhando um processo chamado santificação. E o processo de santificação é um processo, não é um ato. É processo que envolve uma participação do homem. É ato de Deus, é promovido pelo Espírito Santo, mas envolve uma ação humana, uma intencionalidade em dizer: eu vou buscar o Senhor, eu vou buscar vencer as minhas dificuldades, os pecados que muitas vezes tentam ainda me derrubar, me destruir, e muitos estão perdendo a percepção da realidade espiritual, irmãos, me perdoe, porque está tão moldado, tão ligado ao mundo, que não existe mais diferença alguma. E quando eu falo diferença, irmãos, eu não falo no seu aspecto de trajes, eu não falo no seu cabelo, eu não estou falando, irmãos, é nas virtudes, é no caráter. O conceito de salvação é um conceito que aponta para os 3 tempos. Eu fui salvo, eu sou salvo e eu serei salvo. Eu fui salvo porque existem aspectos da salvação que são atos, não são processos. É ato. Jesus morreu na cruz do Calvário. O Senhor nos escolheu, Ele nos adotou, Jesus nos remiu, fomos justificados, é Deus quem justifica. Tudo isso foi feito na cruz do Calvário, nenhum de nós pode mudar isso. Isso foi feito de uma vez por todas, é o que o livro de Hebreus nos mostra, acabou aí, é ato. Ninguém vai matar Jesus novamente, não. Ele, como Cordeiro de Deus, foi morto de uma vez por todas. E aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Mas é ato. Nesse sentido, eu posso dizer: eu fui salvo. Mas eu também preciso entender que eu sou salvo. E é aí onde entra a questão da salvação como processo. É por isso que Paulo diz: trabalhemos pela vossa santificação, ou em algumas versões, trabalhemos pela vossa salvação. É por isso que na carta a Tiago, ele diz de forma muito clara que a fé sem obras, ela é morta. Porque existem aspectos dessa salvação que nós temos, que se reflete no dia a dia, é dinâmico, e esse aspecto é o aspecto da santificação. Nós não podemos deixar de lado a santificação. A santificação é um caminho prático que faz a diferença da igreja para o mundo perdido. A igreja haverá de reconhecer, e o mundo também, mais ainda, haverá de reconhecer. Sabe por quê, irmãos? Porque quando o Espírito do Senhor atua por parte da igreja, atua no meio da igreja, aqueles que estão de fora, eles se sensibilizam porque sabe que está ali o dedo de Deus.
Quantas e quantos testemunhos eu já ouvi, irmãos, de pessoas que foram tocadas porque ouviram a igreja cantar para o Senhor um cântico, e ao ouvir aquele cântico, ela foi quebrantada no seu coração. Eu já vi muitos testemunhos assim. A vida de santificação, meu irmão, é uma vida que traz diferença. E a pessoa que vive essa vida, que busca estar ao lado do Senhor, ela é diferente. Nas palestras que eu dou, eu conto uma piadinha. Essa piadinha, ela tem um fundo de verdade que pode ser aplicada à nossa realidade e que ilustra isso aqui. Irmãos, tinha um camarada que o nome dele era Máximo. Máximo. Quando ele nasceu, o nome dele, Máximo. Só que ele tinha muita raiva do nome dele. Você queria ver ele irritado, chamasse ele do nome dele, Máximo. Máximo, ele ficava irritado, não gostava do nome dele. Só que houve um certo momento que Máximo começou a morrer, uma doença degenerativa, ficou na cama, chamou a família, ele fez um pedido para a família. Qual foi o pedido? O pedido foi o seguinte: olhe, quando eu morrer, eu gostaria que vocês não colocassem o meu nome na lápide do meu túmulo. Deixasse o meu nome de fora. Não botasse o meu nome na lápide do meu túmulo. A família viu esse pedido, entendeu o pedido, Máximo morreu. E a família colocou na lápide de Máximo o seguinte: homem fantástico. Um grande amigo em todas as situações. Uma reputação ilibada. O homem cumpria todos os seus atos de comércio e todas as alianças que fazia. Um ser humano fantástico, alegre, uma pessoa de bem com a vida, alguém que amava a Deus, alguém que amava a família. E todo mundo que lia a lápide fazia: esse bicho é o máximo. Irmãos, é isso que o Espírito Santo de Deus proporciona àquele que vive ou que busca santificar a sua vida. A sua boca será dominada pelo seu coração que tem Deus no trono, e ele vai falar aquilo que no coração está cheio, e as pessoas vão dizer, independente de ser daquela ou desta igreja, vão olhar para você e vão dizer: ali é uma mulher de Deus, ali é um homem de Deus, por causa das características práticas que você traz, em virtude de estar em sincronia com esse Pai. A igreja precisa enfrentar o desafio da adoração verdadeira e precisa enfrentar o desafio da santificação, para que ela seja diferente, para que ela seja relevante. Amém? Terceiro desafio é o desafio da integridade. Veja o texto no versículo 26. Termina assim, ó: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos. Se apegar com firmeza àquilo que diz, àquilo que professa. Isso é integridade. Ele faz aquilo que prega. Ele é aquilo que diz. Ele é íntegro, ele é sincero. Ele não tem falhas de caráter, ele não tem lacunas. Irmãos, a palavra sinceridade, sincero, vem de sincera. O que é sincera? Isso é um termo que marcava no período medieval, quando estátuas eram feitas de ferro fundido. E no processo de fundição da estátua, quando não é bem feita, algumas dessas estátuas, ao invés de ficarem bem perfeitinhas, quando era retirada, que ela secava, que era retirada de dentro do molde, na estátua, quando era boa, quando ficava bem, ela ficava toda lisinha, mas quando não prestava, ficavam uns rombos na estátua, uns buracos. E o vendedor, para não perder o material empregado, ele enchia esses buracos de cera e pintava a estátua novamente.
Então, para você reconhecer se uma estátua ela era verdadeira ou não, era comum que as pessoas pegassem a estátua e colocassem perto da fogueira, a cera se derretia e mostrava os rombos na estátua. É aí a origem da palavra sincera, sem cera. Irmãos, a gente muitas vezes esconde as evidências dos nossos buracos no caráter. Só tem uma coisa, meu irmão, quando passa no fogo das provações, quando passa no fogo das tentações, se tiver buraco no caráter, vai apresentar tudinho. Esse é um grande desafio, irmãos. O desafio da integridade. Você ser na vida aquilo que você prega. Não adianta, meu irmão, chegar na igreja, levantar as mãos para o céu, diante do trono, vamos adorar, e lá fora passar cheque sem fundo. Irmãos, não adianta a gente dizer que professa um Deus de amor, e lá na fora a gente se comportar de forma ridícula, irracional, iracunda. A gente quebrar com as nossas atitudes tudo aquilo que a gente constrói falando. Isso é hipocrisia. Nós precisamos lutar contra a questão da hipocrisia. Nós precisamos lutar para que haja um testemunho real, verdadeiro do Evangelho. Esse é um grande desafio para a igreja. Infelizmente, não só muitos de nós, mas sobretudo muitos líderes têm caído e o fogo das facilidades, o fogo do dinheiro, o fogo da fama tem mostrado cada debilidade de caráter terrível em muitos chamados líderes de igrejas hoje. E não apenas isso, mas também muitos problemas que têm surgido. E infelizmente, ao invés de testemunho, muitos têm dado um testemunho e têm envergonhado o Evangelho. Esse é um dos grandes desafios, irmãos. O desafio da adoração verdadeira, o desafio da santificação e o desafio da integridade. Você ser aquilo que você prega. Nós sermos aquilo que nós pregamos. Há esperança para a igreja, irmão? Diga assim. Há esperança para a igreja, irmãos? Mas a gente tem mais outro desafio, é o quarto. É o desafio da motivação. Veja o texto aí, nos versículos 24 e 25. Olha só como é bonito. O texto diz assim: consideremos-nos uns aos outros para incentivar. Ao texto, olha, não deixemos de nos reunir como igreja. Está vendo o exortativo? Encorajemos uns aos outros. Está vendo aí? Todo o texto, ó, quando você vê que se aproxima o grande dia, vamos nos unir, vamos nos encorajar, vamos nos considerar, vamos nos incentivar. E aqui, irmãos, um dos grandes fatores da igreja e uma das grandes importâncias da igreja como luz do mundo, a igreja é um lugar onde a gente se reúne para se incentivar, para dividir as cargas uns dos outros e para que uma palavra como essa seja alojada, colocada em nosso coração para gerar confiança e amanhã a gente começar o dia, não começar o dia cabisbaixo, mas começar o dia de cabeça erguida, entendendo que maior é o que está em nós do que o que está no mundo lá fora. E a igreja é essa luz de incentivo. A igreja, ela serve como esse inspirador. É como aquele animalzinho do sertão que está numa batalha e tem um animal do sertão que quando ele recebe uma picada de uma cobra, ele corre para o mato para comer umas raízes que ele sabe que corta o efeito da cobra. Uma vez eu vi no sertão um palestrante falando isso, eu achei fantástico. Parece que é o Tejuaçu que faz isso.
não é? Ele luta com a cobra, e quando a cobra pega ele, ele corre. Aí identifica ali o matinho que corta o veneno da cobra. Ele come, aí depois volta para lutar com a cobra de novo. Até conseguir. Irmãos, a igreja deve ser para a gente assim. Por quê? Porque lá no mundo, irmãos, a gente só recebe pancada, só recebe lapada, é traição, é notícia ruim, é coisa que nos traz para baixo. Se você pega um jornal, espreme, sai sangue e casca de bala. Não existe desde o início do mês. Todos os dias, você conta o dia que não tem, irmãos, feminicídio. Todos os dias tem um marido matando uma esposa, tem um namorado matando a namorada. Todos os dias. Você acha que a gente quando a gente ouve essas notícias, mesmo que a gente não ligue, você acha que isso não afeta a gente, não é? É por isso que muitos de nós, irmãos, já estamos de cabeça baixa. A gente vê juventudes, adolescentes. Irmão, na minha época, você entrava numa sala, nos adolescentes e tal, você olhava assim, você via um com o braço quebrado, com a perna quebrada, mas sabe o que era? De subir em árvore, era de brincar, era de estar junto, era de correr. Hoje em dia, você entra numa sala de aula, você olha para os olhos de jovens, de adolescentes, você já vê nesses olhos ausência de esperança, você já vê neles tristeza, você vê no olhar de muitos falta de motivação para a vida. Hoje, irmãos, aqui na igreja de manhã, veio uma psicóloga dar uma palestra sobre depressão infantil. As pessoas se entristecendo. E a igreja é um lugar onde a gente se reúne, como o Tejuaçu que vai buscar o líquidozinho lá, para cortar essas coisas, para levantar a cabeça, para lutar de novo. A igreja é o lugar onde a gente se reúne para dar mãos e para dizer: a esperança, Jesus está vivo. A igreja no Sebrae, você não vai ver isso na universidade. Você não vai ver nenhum órgão do governo promovendo isso. Você não vai ver isso em escola nenhuma. É a igreja que mantém a motivação na sociedade. É na igreja que as canções nos inspiram a levantar a cabeça. É na igreja que recebemos orientação para a vida. É na igreja que ouvimos o Senhor dizendo: vinde a mim todos vós que estáis fracos, cansados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso, que sou humilde de coração. É por isso, irmãos, que eu gosto de contar piada nas pregações. É por isso que eu gosto de falar assim. Porque, meu irmão, esse evangelho, ele tem que mexer com a gente, e mexer de forma positiva, deve nos fazer olhar para frente. Essa é a nuance da esperança. Cristo vive, a esperança para nós. Levante a sua cabeça. É aqui que a gente divide essa notícia, meu irmão. Nós precisamos considerar uns aos outros. Existem casos difíceis que estão ao nosso redor, casos que nos entristecem. E aqui uma grande definição social de igreja. Igreja é reunir-se para chorar com os que choram, mas também é um lugar de reunir-se para sorrir com os que sorriem. Irmãos, existem situações difíceis. Existem casos difíceis, sim, é verdade. Mas a igreja se reúne para interceder e dizer: vamos adiante, há esperança. A igreja, ela se reúne para incentivar ao amor e às boas obras. É o segundo BO que você tem que registrar. Você registra o primeiro BO, que é a Bíblia e a oração. E na igreja a gente registra o segundo BO, que são as boas obras. Só que essas boas obras não trazem para nós salvação. Essas boas obras marcam que o Deus da salvação alcançou a nossa vida. Veja logo no início do texto: vem, consideremos-nos uns aos outros para incentivarmos em quê? No amor e as boas obras. As nossas reuniões públicas devem ser reuniões incentivadoras. E aqui, irmãos, eu gostaria de lançar até um desafio específico para a igreja. A gente está numa rotina tão pesada
que hoje em dia, até algumas atitudes que tínhamos no passado, não temos mais. Eu me lembro que o pastor Alanar Romão Caldas, e eu era da igreja lá em Santa Rita, há muito tempo atrás, ele instituiu um projeto chamado Projeto Natanael na igreja. O que era o Projeto Natanael? Natanael foi alguém que apresentou Jesus, eu acho que foi a Tomé, não me lembro. Aí a pessoa disse assim, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aí Natanael responde, vem ver. Então, o pastor Alanar, ele implantou esse projeto. O projeto era simples. Era para a gente levar uma pessoa à igreja para ouvir uma mensagem de esperança. E cada um levava aquilo que é chamado de um visitante, levava um visitante para ouvir a mensagem. Irmãos, se todos nós assumíssemos uma responsabilidade assim, é terrível, que ia gerar um problema. Não sei como é que a igreja iria lidar com isso. Porque os visitantes estariam aqui dentro e a gente ia ter que ver um jeito de se arrumar em pé ou então aqui na lateral. Ou até fora mesmo, né? Mas o fato é que parece que para muitos de nós, não sei, a ideia que eu sinto é que a gente esqueceu de que a gente pode fazer diferença. Irmãos, até na internet a gente compartilha tanta coisa. E muito daquilo que a gente compartilha na internet, às vezes não leva vida nenhuma. Enquanto tantos pastores aqui no estado, aqui das igrejas, têm feito trabalhos relevantes na internet, que nós poderíamos compartilhar como uma mensagem do Evangelho. Vem ver, vem ver. Pois esse é o grande desafio, irmãos. O desafio do encorajamento. O desafio da motivação. A motivação está ligada à bênção. O que é uma bênção? Bênção é aquilo que é bem dito. Dito para erguer, dito para motivar, dito para fazer produzir, dito para levantar a cabeça. Abençoe as pessoas. Seja abençoador. Seja motivador. Infelizmente, aqui e ali a gente encontra uns. Vamos fazer um piquenique? Rapaz, eu acho que vai chover. Já trabalhou com gente assim? Terrível, né? Só coisa negativa, só coisa que puxa para baixo. Parece que você está andando com o carro com o freio de mão puxado. É uma força emocional que a gente faz para ir para frente. Mas que na igreja não sejamos assim. Irmãos, nós precisamos nos incentivar. Nós precisamos nos motivar. Nós precisamos nos encorajar. Os tempos são difíceis. E essa é uma função da igreja fundamental, primordial. Olhe para o seu irmão ao lado e diga assim, tenha coragem, levanta a cabeça e siga adiante. Amém. Quinto e último desafio para a igreja. Nós já vimos o desafio da adoração, o desafio da santificação, o desafio da integridade, o desafio da motivação. Quinto e último desafio, o desafio da visão real, visão do reino. Está aqui, ó, no finalzinho. Encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Irmãos, nessa série de mensagens, os pregadores disseram uma coisa que eu vou dizer hoje, e que não pode fugir dos púlpitos em hipótese alguma. Nós precisamos sempre nos lembrar dessa realidade. Como um chá que a gente tem que tomar para ficar bom, um remédio que a gente tem que tomar para ficar bom. Esse é um tipo de mensagem que deve ser recorrente na nossa vida. Sabe qual é? Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Essa mensagem nós não podemos abrir mão dela. Porque é essa convicção que deve estar no nosso coração, que mais dia ou menos dia, como Deus é, nós vamos vê-lo face a face.
Essa esperança precisa estar consolidada dentro de nós. Nós somos soldados do Senhor. Precisamos vestir a nossa armadura, e nessa armadura está o capacete da salvação. Precisamos viver à altura dos princípios e dos valores eternos do Senhor. Nós precisamos realinhar a nossa vida à agenda de Deus. Nós precisamos realinhar a nossa vida, o nosso ser, a cosmovisão, tudo a essa grande verdade. Qual é a verdade? Irmãos, nós somos forasteiros aqui. Nós somos membros da família de Deus. E mais dia ou menos dia, nós vamos estar lado a lado com povos, tribos, línguas, nações, novo céu, nova terra. O Senhor, na nossa frente, lágrimas haverão de serem enxutas. Nós vamos viver a eternidade com o Senhor, e o pecado não terá mais influência sobre nós. E foi Jesus na cruz do Calvário que proporcionou isso. O Cordeiro de Deus venceu a morte, está vivo à destra do Pai, intercede por nós, e Ele vai vir buscar cada um de nós. Essa mensagem não pode sair dos púlpitos em hipótese nenhuma, mesmo que esse púlpito fale sobre questões da alma, mesmo que esse púlpito seja agora palco para os coaches que estão pregando uma mensagem de animação interior, de motivação. A verdadeira verdade, meu irmão, a verdadeira mensagem do Evangelho é que Jesus está voltando. O mundo está se acabando, mas Jesus está voltando. E nós vamos ver Ele face a face. Esses 5 desafios: o desafio da devoção verdadeira, o desafio da santificação efetiva, o desafio da integridade de vida, o desafio da motivação operosa e o desafio de uma visão real. Irmãos, eu gostaria de encerrar orando. Eu gostaria, irmãos, de orar. Eu vou orar pela igreja, mas me perdoe também, assim, no sentido de eu orar também especificadamente por uma igreja, filha dessa igreja aqui, que está passando por um momento muito difícil. Irmãos, eu também vou orar pela Igreja Batista da Liberdade, que está vivendo um momento muito complexo agora, nesse momento. Nós precisamos orar pelo pastor Ismael, pela família do pastor Ismael. Eu soube hoje pela manhã que a irmã Racilba, ela está tão atarentada que ela escorregou, caiu, bateu com a cabeça no chão. Foi isso, né? 12 pontos na testa, coitada. Isso, irmãos, é a pressão, é a situação como está. Irmãos, eu fui visitar o pastor Ismael, eu toquei com ele no Conjunto Acorde Celeste, há muito, muito tempo atrás. Nós tocamos praticamente quase 10 anos juntos. Eu fui visitá-lo com o Conjunto Acorde Celeste nessa sexta-feira agora, próxima passada, sexta-feira agora. Eu ainda estou com a imagem na minha cabeça, ainda estou de ver um homem como aquele, um lutador do Evangelho, um avivalista, uma pessoa de Deus. Esteve aqui, viveu aqui tempos conosco, desenvolveu o ministério com a gente, no concílio, sabe? Eu sempre fui assim gordinho, e houve uma época, os irmãos não sabem disso, mas houve uma época que ele ficou com um corpo assim quase como o meu, bem gordinho também. E eu ainda estou, irmãos, com a imagem dele na minha cabeça, daquilo que eu vi na sexta-feira. As pernas inchadas, sem se locomover, sentado numa cadeira. Roberto, ele está uma caveira aqui, Roberto. A doença foi profundamente agressiva com ele. E nós precisamos orar por ele, orar pela família dele, irmãos. Por quê? Porque existe um relacionamento de codependência. Quando ele está sofrendo, a família sofre também. Os filhos sofrem. A esposa tem que estar lá, dando aquela coragem e tal. Mas como é que está o coração de André por dentro? O pai, todo mundo, irmãos, nós precisamos nos unir como igreja do Senhor para interceder pela igreja, mas interceder por aqueles que estão próximos de nós, vivendo esse momento tão terrível. E outra coisa, irmãos, nós também temos um grande desafio. O Senhor tem construído nessa igreja uma grande visão, mas dia ou menos dia, vocês vão saber de coisas
que Deus está querendo fazer aqui coisas maravilhosas. Não vou dizer agora, mas mais para frente vocês vão ver o que Deus está construindo aqui nos bastidores. Projetos tremendos que nós precisamos colocar aos pés do Senhor para que nós intercedamos. Bom, em nome de Jesus, fique em pé, vamos orar por essas causas. Pai eterno e santo, Deus poderoso, nós queremos colocar nas tuas mãos, Senhor, essa igreja. E nós queremos te pedir, Deus, no nome de Jesus, que o Senhor nos restaure, nos reanime, nos renove, no poder do teu Santo Espírito, para que a gente não se amolde com o mundo. Senhor, que nós possamos ter a nossa devocional restaurada, verdadeira. Senhor, que a gente possa ter forças para lutar pela nossa santificação, no aspecto humano da santificação. Senhor, nos faz ser íntegros, sinceros, proclamando aquilo que vivemos, sobretudo. Senhor, faz com que a igreja seja um agente de motivação para a vida, um agente de motivação para as boas obras. E mantém, Senhor, na nossa cabeça a visão do reino, a visão real, a visão de que mais dia ou menos dia nós vamos estar face a face contigo. Nesse momento, Senhor, nós como igreja do Senhor, clamamos pelos nossos ministérios, mas também clamamos, Senhor, por uma filha dessa igreja que está sofrendo juntamente com o seu pastor. Meu Deus, meu Pai, tem misericórdia, Senhor, da Igreja Batista da Liberdade e dos seus membros ali, Senhor. Senhor, tem misericórdia do pastor Ismael. Meu Deus, meu Pai, tem misericórdia, Senhor, da sua família, Pai. Toma-o em tuas mãos, Senhor, no sentido de que o Senhor seja a base, a solução, aquilo que ele precisa. Meu Deus, restaura o teu filho para a glória do teu nome. Senhor, toma Andréia, sua esposa, nas suas mãos. Dá força àquela mulher, Senhor, dá coragem. Meu Deus, a todos os familiares, a todas as pessoas que estão diretamente ligadas a ele e que estão profundamente tocadas com essa questão. Meu Deus, meu Pai, reforça no poder do teu Santo Espírito. Senhor, é o que como igreja nós podemos fazer, nos reunir para interceder. E agora nós nos reunimos e colocamos a vida do teu filho, Ismael, e da igreja nas tuas mãos. Da família dele também, Senhor. Toma conta de tudo, de todas as coisas. É assim que eu oro no nome de Jesus. A igreja diz, amém. Poder sentar, queridos. Quero fazer uma pergunta só para desencargo e para fechar aqui a minha mensagem. Existe alguém ou há alguém aqui neste lugar que gostaria de fazer parte desse projeto, dessa reforma da igreja, não a reforma de ortodoxia, mas uma reforma de prática? Existe alguém aqui que gostaria de entregar a sua vida ao Senhor Jesus e juntamente conosco batalhar para que a igreja ela possa enfrentar esses grandes desafios e seguir adiante de cabeça erguida? Existe alguém aqui que gostaria de entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Dá um sinal com a tua mão para a gente orar por você. Há alguém que gostaria de entregar a sua vida ao Senhor Jesus nessa noite? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Tomás.